Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de outubro de 2023, que acabou de sair aí do XP Industrial, fundo de investimento imobiliário. Então a gente vai ver aí qual foi a performance dele nesse mês, né? E saber aí como é que o fundo anda, como é que está a situação de caixa, né? Vamos ver aí como é que está a inadimplência, a vacância. Fique conosco para você saber informações atualizadas. E se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe aí o seu like, que é tudo de graça. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Se inscreva aí no canal, ajuda a gente também. Vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Vamos lá então. Esse aqui é o XP Industrial, fundo de logística, né? Logística industrial, né? Mas é essencialmente um fundo de logística, galpões logísticos, né? Fundo que tem desde julho de 2018. O código de negociação dele é XPIN11, um fundo relativamente médio, né? 733 milhões de reais de patrimônio líquido, tem mais de 46 mil cotistas e eu não sou e nunca fui cotista do XPIN. Classificação pela Ambima, logística, né? Quem administra é a XP Vista e quem gere, né, é a XP e quem administra é a Vortex TVM, paga uma taxa de administração provavelmente a maior, 0,75%, né, ao ano, né, que já vem apropriado ali dentro dos resultados. Bom, vamos lá para os comentários do gestor. O fundo segue aí distribuindo 65 centavos por cota, né? Linearmente e religiosamente. O fundo segue distribuindo 65 centavos por cota. Fundo que anunciou comunicou, né, isso no dia 17 de novembro, por isso que o relatório, uma das justificativas é porque sai já no final do mês subsequente o relatório, né? Quando anuncia ali próximo ao 12º do dia útil aproximadamente. E o dividend yield do fundo atual está em 9,6%, a cota de fechamento foi de R$ 81,00, né? Mas atualmente, hoje dia 29 de novembro, fechou aí aproximadamente a R$ 81,50. E já foi pago esse provento lá no dia 24 do 11 e atualmente o fundo está com 19 centavos de resultado não distribuído. A inadimplência no mês foi de 5,4%. O fundo segue aí com as negociações contratuais e judiciais relativo a essa inadimplência, né, que não é relativo somente ao mês de outubro, já é de meses anteriores. O fundo segue nessas negociações, então a gente acompanha aqui pelo relatório. Por enquanto ainda não foram recuperados esses valores. Fluxo financeiro. O fundo aqui então teve receita de locação de 6,2 milhões de reais, que é a principal receita, né? Rendimento de FII 53 mil, que aí tem caixa um pouquinho, né? E o rendimento de caixa que está bem interessante aí para o fundo, 225 mil reais, despesas 1,7 milhões. E o resultado base foi de 4,8 milhões, distribuiu 4 milhões 647, né? E é 65 centavos por cota, segue nessa distribuição e nessa pegada, né? O fundo que em 2023 distribuiu mais do que os seus resultados, né? Então tem utilizado esse saldo de resultado a distribuir, né? Mas não é o caixa do fundo, tá? O fundo tá bem de caixa, inclusive. Vamos lá ver como é que tá o caixa do fundo. Esse aqui é o informe mensal de outubro, então mesmo o informe mensal do relatório que a gente está lendo. E o que a gente verifica aqui, né, o fundo tem uma pequena alavancagem aqui, né, tem dívidas, né, a gente comparando aqui o ativo pelo patrimônio líquido, em torno aí de 160 milhões em passivos, né. E o que a gente verifica para baixo é que o fundo está com disponibilidades interessantes, ó, 48, mais de 48 milhões em disponibilidades, né? Isso investido lá em títulos públicos e em renda fixa. Então o fundo está com caixa interessante, o fundo distribui nem 5 milhões por mês, né? Então, numa possível queda aqui, que ele menciona que pode ter impacto, inclusive, se essas inadimplências não forem resolvidas, né? Possivelmente o fundo vai reduzir os seus proventos ou vai começar a utilizar um pouquinho do caixa do fundo aqui, que está bem interessante, mais de 48 milhões de reais em caixa. Bom, mais para lá a gente verifica aqui os resultados, né? Ele não tem um resultado linear, né? Essa linha cinza aqui é o resultado dele. Tem mês que vem mais, tem mês que vem menos. Isso aqui é porque às vezes tem alguns inquilinos que podem ser que adiante parcelas, né? Pague ali determinados meses antecipadamente, né? Então aí gera essa linha aqui
para cima e para baixo, mas linearmente ele tem distribuído aqui os proventos. Então, durante todo esse ano de 2023 e um pouquinho lá de 2022, distribuindo 65 centavos por cota, né, já há algum tempo, tá? E o fundo está com R$ 81 aí de valor patrimonial, de valor de mercado, e 102,57 de valor patrimonial. Então, o fundo está em torno de 20% abaixo do seu valor patrimonial, e a liquidez segue aqui a mesma tendência aqui dos últimos 2 anos. O fundo, desde que caiu aí para baixo dos 100, essa liquidez diária no mercado tem reduzido, e aí agora está se mantendo ali em torno de em torno de 200 mil, né? Não, 200 mil não, em torno de 500 mil mês, né? Ali em torno de 500 mil dia, né? Liquidez diária. Então o fundo aqui, ó, negociou um volume de mais de 11,8 milhões, né? O que dá aí em torno de meio milhão de reais de negociação, de média de negociação diária. O giro de cotas dele é baixo, então quem tem, né, tá aí, não está negociando praticamente, né? 2% de giro de cotas. Em relação à rentabilidade do fundo, o fundo então aqui com 733 milhões de patrimônio, né? Então a rentabilidade no mês de outubro foi negativa em 5,8%. Então quer dizer que o valor da cota aí caiu bastante aí nesse mês de outubro, né? Distribuição foi de 0,76%, né? Isso com base no valor de mercado, se não me engano. Com certeza com base no valor de mercado, né? Já que ele distribuiu 65 centavos, né? Com base no valor patrimonial, gira em torno aí de 0,6%. E o IFIX também foi negativo, né? Nesse período, a bolsa foi negativa também em outubro, né? Totalmente diferente do que está acontecendo em novembro. Aqui nada mudou, né, em relação aos imóveis, né? 96%, quase 97% são imóveis, aplicações financeiras 2,2%. A maioria dos seus contratos são contratos típicos, né? O fundo de imóveis aí modulares. A maioria ali é comércio varejista, automotivo. Ele é bem distribuído em relação aos segmentos, né? Como a gente verifica aqui. Também é bem distribuído em relação aos locatários. Tem uma concentração aqui na Centauro, nada absurda, na Sogef também, nada absurdo. Então o fundo tem uma diversificação interessante em relação aos seus locatários, ao setor de atuação dos locatários. E em relação à atualização dos contratos, em outubro 9% aí foram atualizados, e em novembro 1% apenas. Então não vai ter muita alteração em relação à receita já contratada, em relação aos reajustes, onde o índice de reajuste principal é IPCA, IGPM 36%. O prazo de vencimento médio dos contratos aqui, a maioria vence a partir de 2025, né? Mas 2025 está logo ali. Então o fundo tem que atualizar esse gráfico aqui, né? Está muito perto, então não tem nem ideia. A gente não tem nem ideia por esse gráfico aqui qual é a expectativa de médio prazo, né? 2 anos, apenas menos de 2 anos para chegar a 2025, né? Praticamente um ano, né? Já estamos em 2024, muito rápido, então não dá nem para fazer uma análise aqui por esse gráfico de uma expectativa média aí do vencimento dos contratos. E atualmente a evolução da vacância está em 11,1%, outubro de 2023. O fundo então segue reduzindo a vacância, mas agora estabilizou em relação a setembro, né? Mas ele segue reduzindo aí, quando a gente verifica que o gráfico já teve em 15,9%. Então gradativamente o fundo segue reduzindo a vacância. Em relação aos ativos, o fundo tem 6 ativos, né? 6 ativos, praticamente aqui acho que só tem um em Minas Gerais, que é o de Extrema, né? O restante tudo em São Paulo, né? Então tem o de Extrema só que é em Minas Gerais. E as vacâncias mais concentradas a gente verifica aqui no Barão de Mauá, 6,6% de vacância, 3,3% de vacância no CIA, e o restante aqui pegando um percentual menor, né? No Gaia não tem vacância, tem no Jundiaí 1,3%, não tem no Jundiaí 2%, e no Extrema ainda, no Extrema também não tem vacância lá observada. Tá? Então o fundo aí com um pouco mais de 11% de vacância, o fundo até que tá legal, né? Distribuindo aí os proventos, está bem de caixa na minha opinião. Atualmente o fundo está com 7 condomínios logísticos, eu contei 6 ali, não sei porquê. Módulos aqui, 105 módulos performados, são 34 locatários, então uma diversificação interessante em locatários, mais de 300 mil metros quadrados de área bruta locável. Inadimplência acumulada no mês foi de 5,4%, vacância física e financeira 11,1%, e os contratos atípicos correspondem a 15% do total aí
dos contratos que o fundo tem atualmente. Aqui é a expectativa de negociação das negociações em andamento, né? Então, o fundo aqui tem algumas possibilidades aí de reduzir essa vacância, né? Em torno de 14% da vacância tem média a alta possibilidade de conversão em contratos, né? Então, segue aí o fundo prospectando, e essa aqui hoje é a dívida que o fundo tem, a alavancagem, ou não sei, os CRIs que tem na carteira, né? Utilizada para poder adquirir outros imóveis, como eu falei, em torno de 160 milhões de reais em dívidas, né, equalizadas ali. O fundo tem quase 1 milhão de reais em despesas financeiras. A gente sabe que, né, IPCA hoje está equilibrado, né, menos mal para o fundo, né, passou por um período muito difícil aí com o IPCA muito alto, mas IPCA equilibrado hoje, um prêmio de risco aqui em média de 7% nos contratos que só vencem lá em 2036, 2037, o fundo paga mensalmente, e somente os encargos da dívida ela vai para o resultado do fundo, tá? O valor principal ele é abatido do caixa normal aí do fundo. Bom, então é isso, relatório gerencial do XPIN 11, então a gente segue acompanhando assim, a inadimplência do fundo, né? A vacância está equilibrada ali em quase 10%, mas a inadimplência segue aí com um plano de 5% da receita inadimplida. Isso pode gerar problemas aí nas distribuições futuras, mas o fundo, em relação ao caixa, está tranquilo, quase 50 milhões em caixa. Na minha opinião, o fundo está aí muito bem financeiramente, claro, tendo essa inadimplência aí perdurando, o fundo é capaz de reduzir os seus proventos proporcionalmente a esses 5%, que deve gerar aí em torno de uma queda de 3 centavos por cota nos resultados, ok? Então é isso aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.